quero que você imagine, se você puder pegar aí também uma folha e fazer no papel para você entender melhor. Coloque um gráfico com 5 repartições do mesmo tamanho, uma após a outra. O quadro número 1, 2, 3, 4 e 5. Aliás, até o 4 só. Não vou entrar em muito detalhe não. Só até o 4. Aí você coloca 100 bolinhas, 100 pessoas no número 1. O número 1 simboliza antes da fundação do mundo. Deus, antes da fundação do mundo, sabia de todos que iriam nascer. Entre o calvinismo e o arminianismo, não existe dúvida acerca se tem ou não predestinação. Todos os dois creem na predestinação. A diferença é que o calvinista crê que Deus usou a sua soberania para determinar quem é que ele iria salvar. O calvinista crê que Deus usou a sua presciência simplesmente para saber quem é que iria aceitar a salvação. Então, tanto um como o outro crê que Deus escreveu os nomes no livro da vida antes da fundação do mundo. O calvinista crê que Deus escolheu, o arminiano crê que Deus previu. Não vou entrar nessa questão nesse áudio, só porque quero que você entenda o grupo 3 e 4. Não importa essa questão aqui agora, nesse áudio. Então imagina, tá 100 pessoas no grupo número 1, 70 delas têm o nome escrito no livro da vida, independente do que motivou Deus a escrever o nome delas ali. Aí elas nascem, né? Isso, o número 1 é antes da fundação do mundo. No grupo número 2, todos nascem, todos os 100 nascem. Só que os 30 primeiro já estão sem o nome no livro da vida. Os outros 70 já têm o nome escrito no livro da vida, certo? Quando eu prego, eu vou pregar para eles o evangelho da graça. Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura, pregar para os 100. E aí a Bíblia diz que quem tem o nome no livro da vida vai crer. Eu não estou querendo dizer aqui, e não estou entrando na questão por que o nome está escrito. Se foi Deus que determinou, se foi Deus que previu. Depois eu falo sobre isso. Então eu prego para os 100 a mensagem da graça. Naturalmente só os 70 que vão crer. Só os 70 que vão crer. E aí quando eles estão no número 2, né? Perdidos, sem salvação. Nasceram, são adultos, sem Cristo, sem salvação. Mas 70 deles são predestinados, porque o nome já está no livro da vida, então eles creem. Quando eles creem, só os 30 que não creram permanecem no número 2. Os 70 que creram passa para o número 3. No número 3 está a igreja. Então a partir de agora nós vamos só trabalhar com o 3 para frente. Esquece o 1, que é antes da fundação do mundo. Esquece o 2, que é a pessoa nasceu aqui no mundo antes dela receber a salvação. Permaneceu nele os 30 sem salvação. E no número 3 está os que creram no Senhor Jesus e foram salvos. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E ali do 3 eles são igreja. Para sair do 2 para o 3 eu tive que falar do que Jesus fez, da obra de Cristo na cruz dele. Para a pessoa que está no 3 eu não vou mais falar disso. Eu vou falar para ela que ela tem que tomar a própria cruz dela e seguir Jesus. Então uma coisa é a cruz de Jesus, outra coisa é a cruz que a pessoa tem que carregar. Uma coisa não demanda esforço nenhum meu, outra demanda muito esforço. Então quem está no 3, quem está na categoria de número 3, ele é igreja, ele é salvo, ele é cristão. Se ele é carnal ou espiritual, vai determinar a partir de agora. Para quem já está na igreja, Jesus prega a mensagem que está lá em Mateus capítulos 5, 6 e 7. Ele diz, quem é manso herdará o reino dos céus, humilde de coração, orar pelos inimigos, você tem que andar de maneira tal, você tem que fazer isso, você tem que dar fruto. Tudo isso ele está ensinando não como você chegar no número 3, ser salvo. Ele está ensinando você a ir para a categoria número 4, que é aqueles que vão herdar o reino de Deus. Por quê? Porque você ser salvo, você ir do 2 para o 3, é pela graça. Só que a Bíblia diz que o reino é tomado por esforço. Então o reino não está no 3, o reino está no número 4. Então a salvação é uma coisa. É pela graça, pela obra de Cristo. Agora o reino será dado a cada um segundo as suas obras, que é o povo do grupo número 4. Entendeu? Se você disser, pastor, mas eu pensei que esse discurso de Jesus estava falando de salvação. Você já pensou se Jesus for salvar só quem for manso? Você já pensou se Jesus for salvar só quem for humilde? Você seria salvo?
Você já pensou se Jesus fosse salvar só quem ora realmente pelos inimigos e ama os inimigos? Será que a igreja toda tem essa característica? Não tem. E não quer dizer que porque não tem essa característica que vai passar a eternidade no inferno. Porque se eu disser que Jesus só salva uma pessoa se ela for mansa, eu estou dizendo que a salvação não é pela graça. Se eu disser que Jesus só salva uma pessoa se ela for humilde de coração, eu estou dizendo que a salvação não é pela graça. Se eu disser que Jesus só salva uma pessoa se ela for completamente libertada de todas as suas mazelas, eu estou dizendo que a salvação não é pela graça. Se eu disser que Jesus só salva uma pessoa que fumava se ela parar de fumar, eu estou dizendo que a salvação não é pela graça. Então Mateus capítulo 5, 6 e 7 não está ensinando você ir do 2 para o 3. Não está ensinando você ir de perdido para salvo, porque você ir de perdido para salvo é uma obra de Cristo, é uma fé que você deposita nele, você recebe uma justiça dele, e isso te torna filho de Deus. E se você é filho de Deus, assim como um filho natural não pode deixar de ser filho de maneira nenhuma, um filho de Deus também não deixa de ser filho de Deus porque ele não é bom, porque ele não venceu o vício, porque ele não melhorou como pessoa a ponto de se tornar libertado de todas aquelas coisas que ele tinha no mundo. Isso aí é uma outra coisa. Vai ter os que vencem vão receber uma recompensa diferenciada. Por quê? Porque eles são do número 4. Então a Bíblia diz lá em Apocalipse assim, ó: o que vencer, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem é a igreja? É o grupo número 3. O Espírito não diz para as pessoas do número 2, nem do número 1. O Espírito diz para as pessoas que estão no número 3, a igreja. Ele diz: quem vencer vai reinar com Jesus, vai receber o direito de reinar com ele, vai reger as nações. Então, o Espírito diz para todos, os do número 3. Só que o que vencer, ou seja, os do número 4, vão poder reinar com Jesus. Por exemplo, quando Jesus falou que o rico dificilmente vai herdar o reino dos céus, ele não estava falando dificilmente um rico vai do 2 para o 3. Ele não estava falando dificilmente um rico vai ser salvo. Porque a dificuldade de um rico ser salvo para um pobre ser salvo é a mesma. É impossível. Tanto que Jesus teve que pagar o preço todo sozinho. Não é o pobre que paga o preço, não é o rico que paga o preço, para tirar a condição de perdido para a condição de salvo. O preço é o mesmo, é a fé em Cristo Jesus, e o preço do sofrimento é o de Jesus. Eles já estão os dois no 3. Só que para o rico ir para a categoria número 4, para ele poder reinar com Jesus, para ele poder herdar o reino de Deus, é mais difícil. Por quê? Porque a vida dele é de muitas facilidades. Ele não depende tanto de Deus, ele não sofre tanto, ele não padece, E quando a gente padece, o nosso homem exterior, que é herdado de Adão, ele morre. E quanto mais ele morre, mais dá espaço para que Cristo viva por meio de nós. Então, quando Paulo orava pelos Gálatas, ele dizia assim: eu estou orando até que Cristo seja formado em vós. Ele não estava orando por pessoas do grupo número 2, sem salvação. Ele estava orando por pessoas do grupo número 3, os crentes da Galácia. Então era necessário que Cristo fosse formado neles. Porque Cristo, todos eles tinham Jesus dentro de si, da mesma quantidade que Paulo, no Espírito. Só que na alma era diferente. Por quê? Porque à medida que Cristo vai sendo formado em nós, a gente vai sendo santificado. Nós já fomos justificados no momento do que cremos, justificação no Espírito, o Espírito se torna um só com o de Deus, e agora, à medida que Cristo vai sendo formado em nós, a gente vai sendo santificado. Esse processo, quando ele atinge um nível de satisfação, um nível satisfatório para Deus, essa pessoa naturalmente vai conseguir cumprir a vontade de Deus. Por isso que Jesus disse: se o grão de trigo não morrer, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. Eu não tenho que dar fruto para ser salvo, porque se eu disser que tem que dar fruto para ser salvo, eu estou dizendo que a salvação não é pelas obras. Eu só preciso ser o grão de trigo. O povo de Deus é trigo. Se ele morrer, dá fruto. O que é morrer? Morrer o Adão que está dentro de nós. Então, à medida que o quanto que Cristo cresce dentro de nós, o tanto que Adão morre. Se Adão morrer 10%, Cristo vai viver na nossa alma 10%. A gente vai ser transformado 10%. Se morrer 50%, 50%. Se morrer 60%, vai ter 60% de Cristo e ainda vai ter 40% de Adão. Por isso que os crentes cometem as mesmas falhas. Os crentes na igreja primitiva eram repreendidos por Paulo porque tinham inveja, contenda, dissensão, e ainda eram meninos em Cristo. Eles eram do número 3, mas não eram do número 4. Ou seja, eles eram salvos, mas não podiam reinar com Jesus. Isto é, eles não herdariam o reino de Deus, eles não reinariam com Cristo. Eles não poderiam fazer parte do grupo que vai reinar com Jesus quando ele vier durante 1000 anos, para poder restaurar a terra e colocar todos os inimigos por escabelo dos seus pés. Então, você precisa esquecer o número 1, o número 2 e entender que no dia do tribunal de Cristo só vai ter 2 grupos lá no tribunal. As pessoas do grupo número 3
salvas, e as pessoas do número 4, que além de salvas vão receber o galardão. Qual é o galardão? O direito de reinar com Jesus. Elas vão herdar o reino de Deus, elas vão entrar no reino de Deus, elas vão ter o direito de reinar com Jesus. Elas vão receber uma coroa, elas vão receber um trono. E já as do número 3 não vão receber nada disso. Elas vão receber disciplina da parte de Deus. Não vão perder a sua salvação, porque não oraram pelos inimigos, porque não se tornaram mansos. Porque se eu disser para você que elas vão para o inferno só porque elas não conseguiram sair, eu estou dizendo para você que a salvação de Jesus não é pela graça, e a Bíblia deixa bem claro que ela é pela graça, ela não é das obras, ela não vem de nós, ela é um dom de Deus. Então todo cristão que é filho, e todo filho de Deus vai ser salvo, todo filho de Deus vai ser salvo. Só que se ele vai reinar com Jesus ou não, é outra coisa. Se ele vai receber o direito de reinar com ele ou não, é outra coisa. E a Bíblia inteira no Novo Testamento está falando disso. A gente que não entende, a gente pensa porque tem, aí eu não vou entrar na questão de salvação do espírito, salvação da alma, para não ficar muito longo o áudio, mas entenda isso. Quando Jesus estava falando lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, sobre ser manso, sobre ser humilde, sobre você, a sua justiça exceder a dos fariseus, para você herdar para você entrar no reino de Deus, dizendo que você tem que ser como uma criança para entrar no reino de Deus. Ele não está falando de salvação, ele está falando de você fazer parte de uma elite, de um grupo selecionado para poder reinar com Jesus. Todos estavam perdidos no número 2, e Jesus disse: muitos foram chamados para o número 3, mas poucos vão ser os escolhidos, os do número 4. Por quê? Porque chamados foram para a salvação, escolhidos vão ser para reinar com Jesus. Então, medita nisso e me fala aqui o que você entendeu.